Bom dia, meu nome é Gabriel Souza Pinto Medeiros, eu sou estudante da FEC, fazendo a disciplina EA 006 de TFC. Eu vou apresentar o TFC aqui. O meu TFC é sobre reconhecimento de padrões antinucleares, né, padrões fora do núcleo, de anticorpos, usando técnicas de machine learning. Primeiro, o que são doenças autoimunes? Né? Doenças autoimunes são doenças em que seus próprios anticorpos atacam o seu corpo. Ou seja, as células que protegem o seu corpo de doenças identificam o seu corpo como uma doença e atacam o seu próprio corpo. Existem vários tipos de doenças autoimunes e são de difícil tratamento. Para isso, um diagnóstico rápido é muito importante. Porém, isso nem sempre é possível. Um jeito de conseguir fazer com que isso seja mais consistente é identificando os padrões celulares. Ou seja, olhando essas células aqui, os anticorpos, você consegue ver pequenos pontinhos. Esses pontinhos indicam que eles são do tipo speckled. Porém, classificar os anticorpos é um trabalho difícil, é um trabalho que poucas pessoas fazem. Poucas pessoas se especializam em fazer isso. Então, enquanto enviar para um laboratório pode ser fácil, ter alguém no laboratório que saiba identificar esses pontos é uma coisa muito difícil. E aí vem a ideia do projeto. O projeto é conseguir detectar, isso é com precisão, de uma maneira simples o suficiente para médicos usarem e de uma maneira confiável o suficiente para que os médicos consigam se embasar no que está escrito no relatório, as doenças que estão associadas a cada tipo, associadas aos sintomas do paciente, para tomar uma decisão mais cedo do que ele tomaria geralmente, enviando para um laboratório distante com algum especialista que consiga fazer isso manualmente. Beleza. Recebemos dois datasets. Esses datasets são multiclasse e multilabel. Ou seja, um dos datasets tem várias classes diferentes em qual as células estão encaixadas, e o outro, cada célula tem vários nomes encaixados. Não estava muito claro, mesmo para os médicos que auxiliaram nesse projeto, qual seria o jeito correto de se atacar esse problema, seja colocando pequenos labels em cada imagem, ou se é classificando, separando em classes diferentes cada imagem. Tá, legal. Tendo uma foto da imagem, precisamos conseguir isolar as células para mandar elas para o modelo de machine learning. Por isso é difícil de fazer automaticamente. Para isso, foi usado um programa chamado CellPose, que teoricamente identificaria as células e separaria elas. Mas não foi muito bom. Como você pode ver nessa imagem em verde aqui embaixo, ele tem dificuldade de identificar algumas células e ele identifica melhores outros tipos. Então isso pode introduzir um viés no modelo. E como você pode ver na imagem acima, tem várias células, como essa daqui, que ele identifica, que ele particiona, né? Ele identifica como se fossem várias células diferentes, quando na verdade são uma. Então o que foi feito? Primeiro, usamos uma configuração de CellPose para isolar os núcleos. Aí processamos a imagem. E aí depois usamos o CellPose de novo para separar o citoplasma. Então, para isolar só o núcleo, se seleciona um tamanho de núcleo específico, só um canal, né, o canal verde. Por isso que as imagens são verdes, todas as imagens são verdes, a gente só tenta separar no verde, e conseguimos ter uma ideia de onde estão todos os núcleos. Legal. Aí depois disso, você subtrai o verde, joga o resto para o canal azul e roda o CellPose de novo, e ele consegue identificar muito bem o citoplasma.
Com isso, conseguimos separar, não só separar as células, mas separar, separar o núcleo do citoplasma em canais diferentes. Aí, rodando essa imagem em 2 canais no CellPose, ele conseguiu identificar as células muito melhor. Mas ainda tiveram problemas, como você pode ver aqui nessa imagem. Está bem melhor do que a imagem anterior que eu tinha mostrado, mas não está perfeita. Aqui é uma classe do centrômero. Você vê os pontinhos aqui. Foram relativamente bem isolados. Depois foi jogado numa rede neural em que foi usado Transfer Learning, que é uma técnica que você usa uma rede neural existente, coloca algumas camadas suas no final dessa rede neural e usa isso direto, você não precisa treinar. E os resultados, no geral, são bons para classificação. Os resultados foram para multiclasse, né, para prever qual classe cada imagem é. Os resultados foram ok. Não foram 100% perfeitos, mas foram bons. A impressão que deu é que faltou um pouco de dados, porque eles não eram muito bem distribuídos. Lá nos gráficos iniciais via-se que tinha algumas classes que tinham muito mais dados do que outras. E mais você vê que ele está aprendendo. Porque, por exemplo, essa classe aqui, CytoDPL7, teve uma confusão muito grande com Speckled CytoDPL7, que são classes parecidas, mas com ligeira diferença. Então, alguma coisa foi aprendida. Isso é bom. Isso quer dizer que tem futuro, né? Agora, para a classificação de labels, o modelo teve resultados muito melhores. E teve resultados muito melhores, onde quase com 100% de acurácia todas as classes foram previstas. Aqui tem alguns exemplos de classificações corretas feitas pelo modelo. Então, no geral, os resultados foram positivos. Porém, para usar no ambiente médico mesmo, é preciso ter uma base de dados homogênea com validação médica, porque um erro nesse mundo pode causar vida, pode ser suficiente para prejudicar a vida de alguém. Então, a base de dados precisa ser passada antes por uma validação rigorosa médica, para depois conseguirmos treinar um modelo com mais precisão. No geral, os resultados obtidos, apesar dos dados não serem muito bons e dos médicos não terem tanta certeza sobre os dados usados, foi promissor. Em que a classificação por label parece ser mais correta do que a classificação por classe. Fazendo aprimorando essa base de dados, eu acho que esse programa poderia ser usado no ambiente médico para classificar, para ajudar na classificação de doenças autoimunes.